Bem, vamos para a terceira parte da nossa aula de bombas e atuadores hidráulicos. Nessa parte 3 vamos falar um pouquinho sobre alguns tipos de atuadores. Vamos focar principalmente nos atuadores lineares, que são os mais conhecidos, que são os cilindros hidráulicos. O que é um atuador? É o componente que transforma a energia hidráulica proveniente do circuito. Essa energia hidráulica vem na forma de pressão versus vazão em energia mecânica, e num atuador linear essa energia mecânica ela é verificada e observada na forma de uma força vezes uma velocidade, que é uma potência mecânica, ou ainda, se for um atuador rotativo, na forma de torque vezes rotação. Então esses atuadores, conforme mencionado, eles podem ser do tipo linear, que é o cilindro, ou rotativo, que é o motor hidráulico. E esse atuador ele pode operar em apenas um sentido, que ele é chamado de simples ação, ou ele pode atuar em ambos os sentidos, que é chamado de dupla ação ou duplo efeito. No caso de um atuador rotativo, a atuação em duplo sentido indica que o eixo desse motor hidráulico ele vai girar no sentido horário ou anti-horário, enquanto que um cilindro ele vai se deslocar para a esquerda ou para a direita, de acordo com o sentido em que o atuador está recebendo o fluido hidráulico sob pressão. Se for simples ação, então nós teríamos que, no caso do cilindro, ele vai receber óleo em apenas um dos lados, e o retorno à sua posição inicial ele ocorre mediante a força de uma mola ou de uma força externa. No caso do motor de simples ação, a relação está no fato de que esse motor gira em apenas um sentido. A grande vantagem de se utilizar a hidráulica provém da sua capacidade de amplificação de forças. Então, nesse macaco hidráulico simplificado e mostrado aqui na figura, nós observamos que uma força F1 de pequena intensidade, sendo aplicada em uma área 1, ela vai estar deslocando o fluido através de vasos internos ou canalizações do macaco hidráulico. E esse óleo, então, ele vai estar sendo transferido para uma região 2 de área maior que a área A2. E, consequentemente, como essa área A2 ela é maior do que a área 1, então a força F2 ela está sendo amplificada. Outro fator utilizado em sistemas hidráulicos provém do princípio de Pascal, que está nas transmissões hidrostáticas, aquelas nas quais a velocidade do fluido ela é muito baixa. Então, quando a velocidade do fluido ela não muda, quando esse fluido está estático e confinado, nós observamos o princípio de Pascal, que diz que todas as pressões em determinado vaso de pressão, desde que esse fluido esteja estático, elas são iguais. Então, nós observamos nesse exemplo que pequenos pistões estão comprimindo o óleo hidráulico dentro de um vaso de pressão. E se nós colocarmos manômetros em diversos pontos para verificar a pressão do fluido, vamos verificar que as pressões elas se igualam em todos os pontos. E o mesmo vai acontecer aqui nesse macaco hidráulico. Se esse deslocamento dessa força F1 for aplicado nesse pistão A1 e a velocidade for muito baixa, nós vamos verificar que as pressões elas são iguais em todos os pontos, de modo que essa pressão pode ser transmitida integralmente para o atuador encarregado de elevação da carga. Então, um sistema hidráulico, ao seu princípio de força, provém da lei de Pascal, que diz que pressão é igual a força sobre área. Logo, se isolarmos a variável força, nós vamos verificar então que a força gerada em um cilindro hidráulico ela decorre da pressão de trabalho do circuito
e do tamanho desse cilindro, ou seja, da sua área ou diâmetro interno do atuador. De modo que, para se determinar qual é a força de um cilindro, basta ter essas informações mais simples. E se quiser aumentar a força desse cilindro, né, num sistema hidráulico, é possível desde que se possa aumentar a pressão de trabalho, sem precisar haver a troca de nenhum componente. As aplicações mais comuns de sistemas hidráulicos, nós temos aqui as máquinas de construção, né, no caso aí uma escavadeira hidráulica, nesse caso ela é composta por vários cilindros de duplação, cilindros diferenciais, esses que possuem haste em apenas um dos lados, são os cilindros hidráulicos ou os cilindros mais utilizados devido à sua versatilidade nas mais diversos tipos de aplicações. As características dos atuadores hidráulicos são a sua simplicidade construtiva, eles proporcionam grande força, eles são robustos, resistentes, podem ser utilizados nos mais diversos ambientes de operação. Eles possuem peso e volumes reduzidos em comparação com a potência fornecida. Quando nós analisamos este tópico e comparamos com a figura anterior, nós vamos, e se conseguirmos ter acesso às informações de uma máquina como essa, nós vamos verificar que a força que esses cilindros têm a capacidade de fazer é uma força muito grande. Porém, quando nós observamos o tamanho do cilindro, o peso, né, o volume que ele ocupa, eles são muito pequenos. Então, essa relação de peso-potência dos cilindros hidráulicos é extremamente vantajosa quando se utiliza um sistema hidráulico. Porém, eles introduzem contaminação pela haste do cilindro, principalmente quando trabalham em ambientes muito contaminados, e o rendimento médio aí de um cilindro hidráulico está em torno de 90%. Muito embora, né, tenhamos casos que esses rendimentos possam ser até inferiores ou melhores do que isso. A simbologia adotada para a representação desses diversos tipos de atuadores. Então, esse primeiro caso representa um cilindro de simples ação. Nós vemos porque nesse caso ele tem apenas uma linha por onde o óleo sob pressão está chegando ao cilindro. O retorno desse cilindro vai acontecer mediante uma força externa que vai estar fazendo ele retornar à sua posição recuada. Logo abaixo, novamente temos a simbologia representando um cilindro de simples ação, porém o retorno à sua posição inicial ela é efetuada por meio de força de mola. Similarmente, no exemplo abaixo, nós vamos verificar que esse cilindro ele tem avanço por mola e o retorno dele à sua posição inicial recuada é por força de pressão. Então ele apresenta uma configuração oposta ao caso anterior. Logo abaixo nós encontramos o tipo de cilindro mais usado, que é o cilindro diferencial de duplação. Esse nome diferencial se deve ao fato de que o cilindro possui haste em apenas um lado, ou seja, ele possui áreas diferentes e, consequentemente, ele vai proporcionar forças e velocidades diferentes entre os movimentos de avanço e de retorno. E, por fim, na simbologia bem abaixo, nós encontramos novamente um cilindro de dupla ação. Ele recebe óleo tanto para gerar o movimento de avanço quanto para gerar o movimento de retorno. E a diferença dessa simbologia em relação à anterior é que ela mostra que esse cilindro possui esses pistões de amortecimento reguláveis. Então, o resultado direto desse tipo de atuador é que ele minimiza os impactos quando esse cilindro alcança a posição de fim de curso, que é o que está ilustrado nessa animação,
em que nós podemos observar que nas regiões aqui à esquerda, o diâmetro da haste é um pouco maior do que a haste, do que o restante dessa haste. Esse aumento desse diâmetro, ele é proposital e tem o objetivo de bloquear a saída natural do fluido nas proximidades do fim de curso, forçando o fluido que ainda está dentro da camisa do cilindro a sair por uma região altamente restritiva, composta aí por uma válvula reguladora de vazão e normalmente uma válvula de retenção, para restringir o quanto de vazão vai estar saindo. E como uma vazão que está saindo nessas regiões ela é menor, isso então cria o próprio amortecimento do atuador. A mesma explicação pode ser encontrada quando a gente observa esse pistão que obstrui a saída natural do fluido, forçando o óleo então a passar por uma região regulável através de uma válvula. E é por isso então que esses cilindros, grande parte deles, ou a maior parte deles, permite então a regulagem do amortecimento. Ainda tratando de simbologia de atuadores lineares, nós verificamos então, de forma bastante fácil de perceber, que esse cilindro é um cilindro que possui haste em ambos os lados, então ele é chamado de haste passante ou haste dupla, ou cilindro simétrico, devido ao fato de que as hastes possuem diâmetros iguais em ambos os lados. Um cilindro aí de uma direção hidráulica, ele possui essa configuração. Como ele possui áreas iguais, então as velocidades e forças em ambos os lados também são iguais. Logo abaixo nós podemos verificar o chamado cilindro hidráulico telescópico. Esse caso de simples ação, pelas mesmas razões anteriores, ele vai ter um retorno aqui por uma força externa. E no caso de baixo nós temos o cilindro telescópico de dupla ação. O que seria esse cilindro telescópico? É um cilindro que possui um curso muito grande e que para poder chegar nesse curso maior, nós vamos ter que um cilindro ele acaba sendo inserido no interior de outro cilindro, e esse segundo no interior de outro, assim sucessivamente, de acordo com o curso requerido para esse componente. Então nós vemos aqui um exemplo, a figura do cilindro telescópico e o exemplo de aplicação. Então aqui esse caminhão com basculante, ele permite, através de um curso mais prolongado do cilindro, alcançar inclinações maiores que permitam descarregar por gravidade o produto que está no interior ali da caçamba. Porém, quando é retraído, esse cilindro apresenta um comprimento mais reduzido. Por quê? Porque as hastes elas vão se encaixando uma dentro das outras. Ainda falando de atuadores, lembrando que os atuadores eles podem ser classificados como atuadores lineares ou como os atuadores rotativos. No caso dos atuadores rotativos, o exemplo que a gente encontra, não é nem exemplo, os componentes que nós encontramos são os motores hidráulicos. E assim como os cilindros, nós vamos também encontrar os motores de simples e os motores de duplação. Observando essa simbologia, nós vamos lembrar da simbologia de uma bomba, só que a bomba, o triângulo aponta para fora, indicando que a função da bomba é enviar ou bombear o fluido, enquanto o motor hidráulico ele recebe a energia hidráulica para transformar a energia hidráulica em energia mecânica. Então essa simbologia que está mostrada aqui representa um motor de simples ação, de deslocamento fixo. Nesse outro caso é o mesmo motor de simples ação, porém de deslocamento variável.
O simples ação indica que o fluido só consegue entrar por um dos lados, logo esse motor vai possuir apenas um sentido de rotação. Já o terceiro caso aqui é o motor de dupla ação. Então esse motor ele vai poder ser reversível, ou ter dois sentidos de vazão e dois sentidos de rotação, assim como um cilindro hidráulico. Ele pode estar se deslocando em um sentido para a direita ou em um sentido para a esquerda. Esse motor pode se deslocar no sentido horário ou no sentido anti-horário. E mais uma vez aqui, no último exemplo, nós temos um motor oscilante de dupla ação, que é um motor com deslocamento limitado. Então esse semicírculo indica que esse movimento rotacional ele não é contínuo, mas ele está limitado a um determinado ângulo. Então normalmente um motor dito oscilante ou com restrição ao movimento, ele vai possuir aí um ângulo de 180, 360, normalmente no máximo 2 voltas ou 720 graus, o que vai caracterizar então esse tipo de componente. O único exemplo que nós vamos observar algumas características nessa aula é sobre o motor de pistão radial excêntrico. Esse motor ele é muito utilizado nas injetoras hidráulicas, eletrohidráulicas e nas injetoras híbridas, por causa das suas características que se adequam a esse tipo de máquina. Então, assim como os demais componentes de pistão, bombas de pistão e motores de pistão, esses componentes podem trabalhar com pressões muito altas, possuem folgas bastante reduzidas, são robustos, mas normalmente são menos tolerantes à contaminação. Então, vamos ver algumas características desse tipo de motor. Então, a vazão é suprida para os cilindros através de uma válvula distribuidora. Quando a pressão é aplicada ao eixo, ele empurra uma came excêntrica no eixo para produzir torque. Esse motor, devido ao seu formato, vocês observem aqui que ele tem 5 pistões radialmente distribuídos, então ele parece uma estrela, então por isso que ele recebe essa denominação. Tá? Então, como que nós podemos entender esse tipo de motor radial? Aqui nós vemos os pistões nas extremidades superiores, aqui pelo menos esse primeiro pistão que eu estou mostrando na extremidade dele externa, melhor do que superior. Ele então recebe o fluido hidráulico sob pressão. Esse fluido hidráulico então força o pistão contra um mecanismo fora de centro, excêntrico, e esse mecanismo ele tende a ser empurrado pelos pistões que vão atuar a cada momento. Eles estão sincronizados pelo mecanismo do motor radial, e em função dessa ação dos pistões, isso então vai forçar ao movimento, gerando ali um alto torque quando este tipo de motor trabalha com velocidades mais baixas. Esta animação ela nos dá uma ideia do funcionamento desse sincronismo dos vários pistões, que são os responsáveis pelo movimento da câmera, que é esse mecanismo excêntrico, e que então vai estar proporcionando o movimento do eixo de transmissão do motor hidráulico. Então, as características desse motor de pistão radial são que eles são muito eficientes, não são os componentes mais baratos, mas eles, por suas características, pelas folgas, pelos processos tecnológicos de fabricação envolvido, então acaba sendo coerente com os valores que são exigidos para a aquisição desses motores. Baixo atrito e desgaste reduzido, a gente observa aqui elevadíssimas eficiências, até 99% de eficiência
volumétrica, vazamentos muito baixos e atrito também baixo, né? 96% de eficiência mecânica. Geralmente tem longa vida útil, então para questões aí de baixa manutenção das máquinas, isso está diretamente relacionado à alta confiabilidade, né? A robustez do componente. Então esses motores têm essa característica, proporcionam alto torque em velocidades baixas, excelente operação em baixa velocidade com alta eficiência mecânica e volumétrica. Então isso faz com que esses motores possam, né, controlar o mecanismo de injeção de plástico. Então eu estou relacionando ali com as injetoras, devido aí a essa ótima controlabilidade desse motor, né? Ele tem, vamos dizer assim, força de sobra, no caso seria torque, né, o termo mais correto, para poder em baixa velocidade não travar no meio do caminho, né? Velocidade máxima de 700 RPM, um motor normalmente pode chegar a mais de 3.000 RPM, muitos trabalham em 5.000, 7.000 RPM, mas essa característica dele é baixa velocidade. Fácil reversão e ampla faixa de temperatura, que também é um fator importante na hidráulica. Para finalizar nossa aula, então, nós temos uma tabela comparativa mostrando várias eficiências dos componentes mais encontrados no mercado. Então nós vemos aqui as eficiências das bombas hidráulicas, as de engrenagem, 85% para de engrenagem externa, 90% para de engrenagem interna. Me parece que esses valores estão um pouco generosos, né? Às vezes as bombas de engrenagem externa de menor preço não chegam a 80% de eficiência, mas algumas bombas, né, de fabricantes mais renomados, com certeza elas chegam aos 85%. As bombas de palhetas, né, muito semelhante ali às bombas de engrenagem a nível de eficiência, mas elas têm outras características que as favorecem e destacam. E as bombas de pistões, né, sempre vão ter, vamos dizer assim, desempenho superior, né? Aqui eles estão colocando alguns valores, mas também já se encontra valores bem acima desses, como nós podemos observar nos indicativos dos slides anteriores. E os motores hidráulicos, eles acabam tendo um desempenho bastante semelhante a das bombas, uma vez que a função deles é inversa, mas muitas vezes o princípio de funcionamento ele não é muito diferente. Então, só para nós finalizarmos a nossa aula, então vamos fazer uma breve comparação entre os dispositivos hidráulicos e os elétricos. A tecnologia mais usada na indústria atualmente é a elétrica, e com tendência de crescimento. A hidráulica não está nem em segundo lugar está o ar comprimido. Aí depois vem as máquinas que utilizam ali componentes hidráulicos. Mas existe uma tendência aí de eletrificação de vários segmentos. Nós vamos tentar entender um pouquinho dessas diferenças, né? Então, os atuadores hidráulicos podem levantar e sustentar cargas pesadas em velocidades baixas ou aplicar torque sem a necessidade de redutores. Então, o redutor mecânico é um componente composto aí por um trem de engrenagens que tem a função de alterar a velocidade e amplificar o torque. Então, ele é muito comum, né, a associação de um redutor mecânico com um motor elétrico, considerando que as velocidades dos motores elétricos normalmente são altas. Mas o resultado direto dessa associação, né, provém da complexidade do sistema, do aumento do volume necessário e do peso. Tá? Então, os atuadores hidráulicos, muitas vezes, eles possuem ali essa energia a mais que os elétricos, então muitas vezes eles dispensam o uso dos redutores, o que pode ser uma vantagem quando se precisa dessa não utilização aí de grandes pesos e volumes, que é o próximo item. Ocupam menos espaço, possuem menor peso e produzem menos calor. Podem ser usados em ambientes sujos e úmidos. Então a hidráulica é uma tecnologia muito robusta. Então às vezes tem alguns ambientes
como a área de mineração e de construção, que são ambientes extremamente sujos, que a hidráulica é quem consegue dar conta do recado. Da mesma forma, pode trabalhar submersos, proporcionam alto torque e força, fácil reversão e proteção contra a sobrecarga, então nós não vamos ter problema de queimar o motor hidráulico. Ele vai estar sujeito a uma pressão, uma reversão muitas vezes abrupta, e ele consegue lidar de forma relativamente fácil com isso, uma vez que no circuito hidráulico são instaladas várias válvulas de proteção, né, que são as válvulas de alívio. Fácil regulagem de velocidade, isso acontece através de reguladoras de vazão, ou através de bombas de deslocamento variável, ou bombas de deslocamento fixo acionadas por motores elétricos com inversor de frequência. Então tem várias alternativas que podem ser utilizadas para fazer essa mudança na velocidade do atuador. Alguns modelos são caros e complexos, esses modelos de pistões, né, não são máquinas tão simples assim, e se precisa de uma manutenção, muitas vezes precisa enviar o componente ali para a mão de obra especializada. E sujeitos a vazamentos e a contaminação do fluido, que é um dos grandes problemas dos sistemas hidráulicos. Agora o inverso, né? Elétrica versus hidráulica, os motores elétricos com rotação constante são os mais baratos, então nós temos os famosos motores assíncronos, podem gerar alto torque, mas seu tamanho se torna impraticável. Então, comparativamente com a hidráulica, o motor elétrico tem um bom torque, mas não se compara. Então, quando se precisa aumentar muito esse torque, né, se precisa aumentar o tipo lá, aumentar o princípio construtivo dos enrolamentos do motor elétrico, e às vezes isso vai se tornar bem mais complexo, bem mais caro, ou se precisa aumentar demais o tamanho do componente. Então, por isso eles operam em conjunto com redutores mecânicos. Eles podem ser mais rápidos, são mais complicados para instalar e diagnosticar falhas. O motor hidráulico só liga duas mangueiras e mais o dreno. Então, o motor ou a bomba. Então, normalmente são fáceis, não necessariamente precisam de uma mão de obra especializada. Por causa da eficiência, os motores elétricos devem ser dimensionados para a carga máxima aplicada. Então, o motor elétrico, quando se olha no catálogo, você pode constatar qual é a eficiência desse motor. Mas essa eficiência máxima, né, esses motores normalmente têm eficiência acima de 90% atualmente, essa eficiência é para carga nominal. Quando eu trabalho com carga parcial, a eficiência também ela cai de forma significativa muitas vezes. São mais precisos quando há necessidade de controle de posicionamento e estão sujeitos a superaquecimento. Então, o motor elétrico, um servomotor, ele é muito reconhecido por essa alta exatidão de posicionamento, o que um motor hidráulico não consegue chegar no mesmo nível de exatidão de tolerância. Então essa foi a nossa aula. Agradeço a vocês que assistiram, né? E até a nossa próxima aula, em que nós vamos tratar do assunto de injetoras eletrohidráulicas, injetoras elétricas e injetoras híbridas, e fazer uma comparação visando essa noção que nós tivemos nesses dois últimos slides de comparação entre a tecnologia hidráulica e a tecnologia elétrica. Até mais!